Aí, vamos lá. Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Sim? Beleza. Vamos continuar então, só recapitular um pouquinho aonde a gente parou, para a gente não começar pela metade. Então, na última aula a gente começou a falar das soluções que a gente chama de diferenciadas, né? E começamos a falar das soluções oftálmicas, que basicamente são os colírios. Daí a gente falou um pouquinho da questão da biodisponibilidade ocular, né? Então, a o grande problema que a gente tem, quando a gente trabalha com colírio, é os mecanismos de defesa que o nosso próprio organismo tem. É mecanismo de defesa e é um sistema também de proteção do organismo, contra o ressecamento dos olhos, né. Então, quando a gente fala de esse sistema de proteção, e evitar o ressecamento, a gente está falando da lágrima. A lágrima, ela é utilizada como um sistema de proteção e isso faz com que a gente tenha problema na hora de utilizar um produto no olho, né, porque o organismo vai reconhecer aquele produto como um agente externo, que para o organismo é um agente que está ali para ser combatido, né. Ele não sabe que a gente vai utilizar o colírio para buscar uma melhoria. Então a gente tem a lágrima e na composição da lágrima a gente tem enzimas, proteínas que dificultam então um pouco o processo de, eh, ação do produto, né. Então, quando a gente tem a enzima, ela pode quebrar, uma molécula, né, que a gente está tentando adicionar ali na superfície do olho, ou quando a gente quer que tenha uma penetração, as proteínas acabam se ligando com essas moléculas, deixando essas moléculas, então, grandes, não permitindo que elas, passem pela membrana. E a gente, então, tem que trabalhar com tudo isso, pensar em tudo isso quando a gente vai preparar um colírio, para que a gente consiga, de alguma forma, eh, conseguir chegar a atingir o resultado, né. Então, tem que pensar que tem essas barreiras. Além disso, a gente precisa eh, ter algumas características que são imprescindíveis para o colírio. Então, a gente precisa levar isso em consideração quando a gente vai fazer o preparo. Primeira característica é que o colírio tem que ser estéril. Então, como ele tem que ser estéril, a gente vai na verdade, a gente vai trabalhar de 2 formas, né. É mais fácil, dentro de uma farmácia de manipulação, a gente trabalhar com conservante. Então eu ter o produto estéril e adicionar um conservante, então, utilizar algum meio de esterilização que seja, com radiação ou alguma outra forma. O preparo deveria ser estéril para que eu não tenha nenhum contaminante. Eu tendo algum contaminante, ele pode interferir na saúde do olho, né, então a gente tem que ter o produto estéril. E isso faz com que muita farmácia de manipulação não prepare colírio exatamente por isso, porque tem que ter todo um preparo, né, ambiente específico para isso, e que de repente se não tiver uma demanda muito grande aí de manipulação de colírios, não vai valer a pena o investimento. Eh, lembrando, né, que o colírio ele tem que ser estéril até o momento que ele é aberto. Depois a gente, né, como farmacêutico, tem que utilizar nosso conhecimento para orientar o paciente como utilizar esse colírio para ele não perder essa esterilidade, né. Então, a partir do momento que eu abro esse colírio, se eu faço alguma coisa errada, eu estou colocando em risco essa esterilidade do produto. Então eu tenho que passar orientações para o paciente. Como que o paciente geralmente faz quando ele abre um colírio? Muita gente não consegue pingar
o colírio, algumas gotas, diretamente sobre o olho, sem encostar no olho, né. Então muita gente faz o quê? Encosta o bico do frasco no canto do olho e acaba por, aí pressionar o frasco para que o líquido saia. No momento que a gente encosta esse bico em qualquer lugar, eu estou contaminando o bico e, por consequência, estou contaminando o colírio. Então, a gente tem que orientar para evitar, né, que esse produto seja contaminado já no primeiro uso. E, de repente, ao invés de trazer melhorias, acabe trazendo piora de um quadro. Outra característica importante, o colírio tem que ser isotônico. Ele tem que ter a mesma tonicidade da lágrima. A lágrima é uma solução que a gente tem que tem 0,9% de cloreto de sódio. Então, o soro fisiológico e a lágrima, eles têm a mesma concentração de cloreto de sódio. Por isso que muitas vezes a gente usa o soro fisiológico para fazer a limpeza dos olhos e tudo mais. Então, a gente tem essa concentração de cloreto de sódio naturalmente na nossa lágrima. E a gente tem que manter, então, eh, dentro de um colírio, o que a gente chama de isotonicidade. O que que seria essa isotonicidade? Então, eu adicionar, né, hã, partículas dentro do meu líquido, né, do meu soluto, no caso do colírio, em quantidade semelhante ao número de partículas de cloreto de sódio que a gente vai ter numa lágrima. Para quê? Para evitar que a gente tenha concentrações diferentes e isso traga irritação para a mucosa do olho. Então, se vocês forem lembrar daquela questão do equilíbrio osmótico, vocês lembram disso? O equilíbrio osmótico está ligado com a concentração, né, de sais dentro de um líquido. Por exemplo, hã, dentro de uma célula, eu tenho no citoplasma sais numa certa concentração. Se eu tiver uma concentração diferente de sais fora da célula, a tendência é que, ah, o organismo tente fazer um equilíbrio de concentração de sais, né, dentro e fora da célula. Vocês lembram disso? Digam que sim. Cleiton? Eu lembro da questão de osmose, né, professor? Isso, exatamente. Uhum. É isso. Então o nosso organismo vai tentar manter um equilíbrio, né? Esse equilíbrio que a gente chama de equilíbrio osmótico. Então, se por um acaso, né, eu coloco um colírio que não está na mesma concentração de sais da lágrima, que é o que a superfície do meu olho está acostumada, o organismo vai tentar fazer esse equilíbrio, tentar equilibrar. E isso a gente sente na superfície do olho como uma ardência. Então, quando eu pingo um colírio no olho que ele não está com essa tonicidade ajustada, eu vou sentir ardência no meu olho, porque é o meu organismo tentando fazer o reequilíbrio osmótico de fora e de dentro das células. Então a gente vai fazer isso para que a gente não tenha esse desconforto na hora da utilização. E isso vai servir para outras coisas também. Produto de uso nasal, a gente tem que fazer esse processo de isotonização para evitar também, então, que a pessoa, quando colocar o líquido dentro do nariz, ela não sinta uma ardência muito grande, certo? Então, a gente tem formas de verificar se aquele colírio, aquela solução que eu estou fazendo para ser utilizado como colírio, ela está equilibrada dentro das concentrações normais, né, semelhantes à da lágrima, que é de 0,9% de cloreto de sódio. Então eu consigo calcular isso e se por um acaso tiver fora do equilíbrio, eu vou verificar
posso colocar alguns sais no meu colírio, que vão fazer um efeito de equilibrar essa concentração, sem atuar, sem ter algum tipo de ação na superfície do meu olho. Então, substância inerte, mas que faz com que a gente consiga, então, reequilibrar isso e não ter problema, ok? Mesma coisa a questão do pH. O pH da lágrima está ali na faixa de 7,2 a 7,4. Caso eu vá fazer um colírio e esse colírio não, digamos assim, a alteração de pH não desestabilize o meu colírio, a substância que eu estou adicionando no meu colírio, eu vou simplesmente corrigir o pH com uma substância puxando para o pH entre 7,2 e 7,4. Porque daí, se o meu colírio tiver nesse pH, que é o semelhante à lágrima, de 7,2 e 7,4, eu não tenho também ardência. Se não tiver dentro dessa faixa de pH, eu vou também ter ardência no meu olho. Então, são duas coisas que podem trazer essa ardência. Se a concentração de sais não tiver semelhante à da lágrima, e se o pH também não tiver semelhante ao da lágrima. Então, são duas coisas que eu preciso ajustar para que não tenha desconforto do paciente. Caso eu precise de um pH diferente, por algum motivo especial, eu preciso que aquele produto seja ácido, por exemplo, tenha uma certa acidez, ou essa acidez seja obrigatória para que a minha substância ativa seja estável, daí eu posso usar algum tipo de tampão que vai fazer com que ocorra essa estabilidade, evitando que o produto se desestabilize, tá? Então são duas coisas que a gente tem que prestar muita atenção, que a gente precisa verificar se tem necessidade de fazer correção, pH e a tonicidade. E outra característica que a gente precisa prestar atenção também é a questão da viscosidade. Então eu tenho colírios que eu só preciso de um contato rápido dessa solução que eu preparei no olho, eu não preciso fazer nenhum ajuste de viscosidade. Porém, se eu preciso, né, que esse material fique mais tempo, esse colírio fique mais tempo em contato com a superfície do meu olho, para liberar o princípio ativo ou para fazer o efeito, seja lá o motivo que eu precise que fique mais tempo, eu vou trabalhar com viscosidade. Quanto mais viscoso for o meu produto, mais tempo ele vai permanecer na superfície do nosso olho. Então pense o seguinte, pinguei o colírio, né? Ele faz o efeito dele imediato, não tem problema nenhum. Pinguei, né? Já de imediato o nosso organismo já começa o processo de produção de lágrima para lavar aquela substância que ela reconheceu como estranha. Mas não tem problema porque o meu colírio fez o efeito imediato. Ele precisava só encostar na superfície do olho para fazer o efeito necessário. Então, não tem problema nenhum que logo em seguida venha a lágrima e faça o processo de lavagem do globo. Porém, se eu preciso um contato maior e eu colocar um colírio sem viscosidade, não vai dar tempo, porque a lágrima vai lavar mais rápido do que o tempo que eu preciso para que ele comece a fazer o efeito. Então, o que eu faço? Aumento a viscosidade. Quando eu aumento a viscosidade, o produto acaba como que eu posso dizer? Formando uma espécie de película na superfície do olho que faz com que a retirada seja mais demorada. Eu vou precisar lacrimejar mais para que esse produto, né, seja lavado da superfície do meu olho. Então, vou precisar mais tempo de lavagem com a lágrima. Então, vou produzir mais lágrima, vai demorar mais tempo e daí o produto tem o tempo suficiente para fazer o seu efeito. Agora, se eu preciso de um tempo muito maior, aí eu vou
trocar a minha forma farmacêutica por uma forma farmacêutica que tem uma aderência mais, digamos assim, que tenha uma aderência por mais tempo. Então eu vou trocar, por exemplo, para uma pomada que é uma substância oleosa, então ela vai formar uma película e vai ficar, entre aspas, agarrada na superfície do meu olho por muito mais tempo. Eu vou precisar lacrimejar e piscar muito mais para conseguir tirar aquele material dali. Então, dependendo da minha necessidade, eu vou trabalhar com viscosidade ou até trocar a, a forma farmacêutica para que ele consiga permanecer mais tempo na superfície do olho. Porque a tendência nossa é lacrimejar e piscar para retirar com rapidez aquele material que o organismo reconhece como um organismo estranho. Então, a viscosidade ideal, né, quando a gente não precisa trocar a forma farmacêutica, ele fica aí entre 15 e 25 centipós. Se vocês me perguntarem, mas quanto que isso é de viscosidade, eu vou dizer para vocês, é mais viscoso. Não tenho como explicar isso para vocês sem que vocês vejam. Então, é algo mais viscoso, tá certo? Então, acreditem em mim que ele é mais viscoso. E daí, geralmente, quando o colírio é de base de água, eu vou utilizar, então, algum tipo de substância que dá viscosidade, algum tipo de polímero que seja, obviamente, solúvel em água, né? Então a gente costuma utilizar carboximetilcelulose, que tem uma grande afinidade com água, ou álcool polivinílico. Aí vocês vão me dizer assim, mas é um álcool, não vai arder? Não. Na verdade, ele tem função de álcool, mas ele não tem as características de álcool que a gente conhece, tá? Então ele, para começo de conversa, ele não é nem líquido. Então não é aquele álcool como o álcool etanol que a gente está acostumado a, a trabalhar. Na verdade, ele tem a característica função álcool, porém ele não tem nenhuma daquelas características do álcool comum que a gente conhece. E ele é bastante utilizado, então, para a produção de, de substâncias mais viscosas. Tranquilo aqui, gente? O que mais que a gente vai adicionar a um colírio que vá trazer melhoria para esse produto sem afetar o princípio ativo que está ali dentro? Então, a gente vai adicionar conservante, né, para manter a esterilidade. Então, eu vou utilizar um processo para deixar aquele material estéril e eu preciso que mesmo que esse produto seja aberto e seja manuseado corretamente, ele continue com a sua esterilidade. Então, vou utilizar alguma substância conservante. Então, geralmente, a gente utiliza aqueles tensoativos catiônicos. Não sei se vocês vão lembrar, mas a gente falou muito dos tensoativos anteriormente. Os tensoativos catiônicos são tensoativos que têm cátion, ou seja, são tensoativos que têm carga positiva. E esses tensoativos, eles são muito utilizados como substâncias conservantes, pelas próprias características da carga positiva na sua molécula. A gente vai utilizar corretivo de pH, então, se eu precisar acidificar, eu vou utilizar algum tipo de substância ácida, mas ácido suave, né? Eu não vou utilizar um ácido sulfúrico, eu vou utilizar um ácido que ele seja suave e que eu possa adicionar ele sem, de repente, passar do 10 para o 2, né? Com uma gota de solução. Então, eu posso utilizar como, por exemplo, o ácido bórico, que ele tem, então, a característica de ser bastante suave, e o hidróxido de sódio, obviamente, numa solução bem diluída, a gente consegue utilizar hidróxido de sódio para quando eu preciso alcalinizar um pouquinho o meio. Quando a gente vai utilizar, então, tampões, né,
a gente vai utilizar então os tampões fosfato, borato, que são os mais comuns. Como isotonizante, então, aquelas substâncias, aqueles sais que eu comentei para vocês para manter então o equilíbrio osmótico dentro da solução. Geralmente a gente utiliza sulfato de zinco, sulfato de sódio. O próprio ácido bórico, ele, além de acidificar, ele pode ser utilizado como isotonizante. E o próprio cloreto de sódio, né? Então, quando a gente tem a necessidade, pode até utilizar o cloreto de sódio, que é a, a nossa referência, né? 0,9% de cloreto de sódio. Então, pode ser inclusive ele. Processo de preparação, o normal é a adição do princípio ativo num veículo, né, que geralmente é um veículo aquoso, é muito incomum a gente ter um veículo que não seja aquoso. Aqueles adjuvantes que a gente vai adicionar, então, com os adjuvantes a gente vai fazer a isotonia, vai fazer o ajuste de pH, vai colocar para esterilização e acondicionar. Ou, em outros casos, a gente acondiciona, coloca dentro do frasco e aí a gente coloca para esterilizar, dependendo do tipo de técnica de esterilização que a gente vai utilizar. A sala, o ambiente, tem que ser, então, um ambiente asséptico, semelhante à sala de injetáveis aqui, que eu digo, não é a sala de injetável de uma farmácia, onde você faz a aplicação de injetável, mas é a sala de manipulação de injetáveis, que tem que ser uma sala séptica, isenta de contaminação, como se fosse uma sala de um centro cirúrgico. O princípio ativo tem que ser puro química e microbiologicamente, então meu princípio ativo não pode ter impureza, porque essa impureza pode se transformar num contaminante que, desculpe, que pode trazer algum tipo de problema para a superfície do olho, que é extremamente sensível, e também ele não pode ter contaminação microbiológica, porque senão o meu produto não vai ser um produto estéril, né? Eu posso até esterilizar, mas digamos assim, as partes do micro-organismo ficam ali no material. Eu mato o micro-organismo, mas ele continua ali e ele pode ser considerado um pirogênio. Vocês sabem, já ouviram falar em pirogênios? Não recordo, professor. Pirogênio é uma coisa muito comum, quer dizer, muito comum não, mas que a gente tem que tomar bastante cuidado, é muito comum quando a gente fala em injetáveis. Quando a gente vai produzir um injetável, por exemplo, a gente vai precisar, então, de um ambiente totalmente asséptico. Então, não posso ter micro-organismo nenhum, porque qualquer micro-organismo que tiver dentro da minha solução injetável ali, né, imaginem que eu vou aspirar aquilo e vou colocar diretamente dentro do nosso organismo, né? Então, é diferente de um comprimido que vai passar pelo ácido do estômago, vai ter uma seleção do que vai ser absorvido. Quando a gente pega o injetável, a gente está colocando ele diretamente dentro do nosso organismo, né? Então, a gente ultrapassa todas as barreiras que o organismo tem e já coloca o produto diretamente lá dentro. Se eu tiver um micro-organismo ativo, ele vai se reproduzir ali dentro e vai transformar aquilo numa infecção, né? E pelo fato de muitas vezes ele estar já circulando dentro do organismo, essa infecção pode se espalhar, ao invés de ela ser uma infecção local, ela pode se espalhar por todo o organismo. Então, quando a gente trabalha com o injetável, a gente não pode ter absolutamente nada de micro-organismo, nem morto, porque o micro-organismo morto, ele pode estar morto, mas ele está ali dentro daquele material, né, daquela solução. E quando eu injeto essa solução,
o nosso organismo vai reconhecer aquele micro-organismo que, por mais que ele esteja morto, ele é uma substância estranha. E daí vai ocorrer todo aquele processo que o nosso organismo tem de defesa, né? Então vai ter uma mobilização de várias células diferentes para chegar ali naquele micro-organismo e tentar, então, de alguma forma, eliminar ele, né? E muitas vezes a gente percebe isso numa pessoa com um processo de inflamação local. Então, não necessariamente o micro-organismo precisa estar vivo para que ele crie esse processo inflamatório, né? Então, mesmo ele morto, o nosso organismo vai reconhecer ele como sendo algo de fora, algo estranho, e vai criar um processo de inflamação ali no local. Então a mesma coisa acontece com o colírio. Se eu tiver nem que seja um micro-organismo morto ali, eu vou ter então um problema, porque pode de repente causar um processo inflamatório no local. Então a gente tem que ter o produto puro, né, quimicamente e microbiologicamente falando. Não pode ter nem o micro-organismo vivo, nem ele morto, nem partes dele. E o pirogênio que eu estava falando para vocês é isso, esse pedaço de micro-organismo que de repente foi injetado dentro do nosso organismo. Às vezes, quando a gente utiliza, por exemplo, um isso não pode acontecer, né, mas às vezes acontece. De repente, hã, o injetável está dentro de um frasco de vidro e dentro desse frasco de vidro teve algum tipo de problema e esse vidro soltou uma partícula de vidro que ficou dentro da solução. Quando eu aspirei, para injetar no organismo, quando eu aspirei esse líquido, veio esse pedacinho de vidro junto. Uma pequena partícula. Eu injeto, dentro do organismo, o organismo reconhece aquela pequena partícula de vidro como sendo algo estranho e mobiliza todo o sistema, ah, que vai causar uma inflamação ali no local, tá? Então o pirogênio muitas vezes é uma substância estranha que foi injetada dentro do nosso organismo e que o organismo reconheceu como sendo estranha e imobilizou todo um processo inflamatório ali no local. Então, por isso que eu falei do pirogênio, que o pirogênio ele pode ser substância, né, algum produto, mas ele pode ser também parte de um micro-organismo morto que está ali dentro. Que mais? Na preparação, então, a gente tem que ter o processo de esterilização. Esse processo de esterilização pode ser antes ou depois do invase, como eu falei ali em cima, né? A gente tem técnicas que a gente esteriliza o material e daí invasa, e tem técnicas que a gente esteriliza o material com o produto já dentro da sua embalagem. É só esterilizar e o produto já está ali dentro, ele já não vai mais sofrer nenhum tipo de possibilidade de se contaminar. E acondicionamento dos colírios geralmente é ou vidro ou um plástico especial, aí numa média de 5 a 10 ml. A gente tem colírios com uma capacidade, né, uma quantidade maior e quantidades menores também, mas de uma forma geral, em média, a gente tem aí de 5 a 10 ml. Mas vocês vão encontrar colírio de 30, como vão encontrar colírio de 2,5 também. Outras formas farmacêuticas de uso ocular, só para que vocês entendam que nem sempre a gente vai conseguir utilizar o colírio na forma de solução, mesmo que eu pegue aquela solução e aumente a viscosidade dela, às vezes pode ser que não seja ainda o ideal para aquele produto. Então, às vezes, eu vou precisar utilizar outra forma farmacêutica. A gente pode utilizar, então, as suspensões, as pomadas e as inserções oftálmicas. Vamos ver cada uma delas. Suspensão, então, está ligada com um processo onde o meu princípio ativo não é solúvel
naquele solvente que eu preciso utilizar. Como eu comentei com vocês, para uso ocular, geralmente a gente vai utilizar solventes, água como solvente, né? De uma forma geral. E nem todo princípio ativo é solúvel em água. Então, tem alguns casos que a gente tem um princípio ativo que a gente precisa adicionar para transformar ele num colírio. Tem que ser numa solução aquosa, porém ele não dissolve. O que eu vou fazer? Vou transformar ele numa suspensão. O que é uma suspensão? Então, a suspensão é eu ter essas partículas insolúveis dispersas dentro desse solvente. Mas elas têm que estar dispersas de forma a não ficarem. A gente vai ver mais suspensão mais à frente, mas elas têm que ficar dispersas dentro desse líquido de uma forma homogênea e elas não podem, de repente, simplesmente ficar lá no fundo do frasco. Para isso acontecer, a gente vai trabalhar com duas variáveis, tamanho de partícula e a viscosidade do solvente. Então, geralmente, a gente vai diminuir o tamanho da partícula para que ela fique mais leve e ela consiga, então, ficar mais tempo suspensa naquele líquido. E, ao mesmo tempo, a gente transforma aquele líquido em um líquido mais viscoso, porque se a partícula está suspensa ali, ela vai demorar mais tempo para se depositar lá no fundo. Vai ter, então, a partícula mais leve e a resistência do líquido, né, mais viscoso, dois fatores trabalhando ao mesmo tempo para evitar que, de repente, o pó vá lá para o fundo de imediato. Ele vai lá para o fundo? Ele vai se depositar lá no fundo? Vai. Mas se a gente trabalhar, então, com partícula pequena e com o veículo mais viscoso, eu faço a agitação do produto e ele vai ficar homogêneo por mais tempo, pelo menos o tempo suficiente para eu fazer a aplicação no local. Depois, se eu deixo o produto parado, obviamente o pó vai caindo lá para o fundo. Mas eu preciso ter esse produto, então, homogêneo, pelo menos durante o tempo que eu preciso para fazer a aplicação na minha mucosa ocular. E mais uma coisa que é importante é que, pelo fato de eu ter, então, esse pó suspenso, ele não se dissolve no meu líquido, no meu solvente, quando eu pingar na superfície do meu olho, essas partículas vão se depositar na superfície da minha mucosa. E isso vai fazer com que essas partículas fiquem mais tempo em contato com a minha mucosa, fazendo então uma ação mais prolongada. Obviamente que o meu olho, o meu organismo, né, vai começar a lacrimejar para que eu possa lavar isso com facilidade. Porém, pelo fato de eu ter, então, essas partículas que já não são solúveis na água, então elas não vão ser solúveis também na lágrima. Então vai ser mais difícil de arrastar isso para fora da superfície do olho. Então, o material fica mais tempo na superfície da mucosa, fazendo uma ação um pouco mais prolongada do que quando a gente tem uma solução aonde o princípio ativo está totalmente dissolvido no solvente. A outra coisa importante, né, que além da esterilidade, a gente tem que observar o tamanho das partículas. Essas partículas, então, elas têm que ter um tamanho uniforme, né, elas têm que ter todas o mesmo tamanho, elas não podem ser cada uma de um tamanho diferente, e elas têm que ficar suspensas. Se eu diminuir demais o tamanho dessas partículas, elas vão ficar tão leves que elas vão todas para a superfície, vão ficar lá na superfície do líquido. Ao invés de elas ficarem suspensas no meio do líquido, elas vão todas subir e vão ficar lá em cima do líquido. E daí a gente não vai ter
aquela homogeneidade que a gente precisa. Então isso tem que ser levado em consideração. Se ela tiver muito grande, ela vai estar muito pesada e ela vai se depositar rapidamente no fundo. Se ela tiver muito pequena, ela vai ficar muito leve e ela vai começar a boiar, né? Então eu tenho que ter uma partícula que não seja nem muito grande, nem muito pesada e nem muito leve, e muito pequenininha. Tem que estar nesse meio termo. Então, para a gente conseguir esse tamanho de partícula também é um pouquinho complicado. E a gente, como farmacêutico, né, sempre que a gente for dispensar uma suspensão, a gente tem que orientar o paciente que sempre que ele for utilizar o produto, ele tem que fazer a agitação e já fazer a aplicação em seguida, porque se não fizer essa agitação, ele vai estar aplicando só o solvente. O produto está todo depositado lá no fundo. Então a gente precisa sempre orientar. As pessoas não são obrigadas a saber, a gente é obrigado. As pomadas, como eu falei para vocês, né, elas então são feitas à base de substâncias oleosas, geralmente aí a gente utiliza vaselina sólida, a lanolina, que são sólidas na temperatura ambiente, mas na temperatura do nosso olho elas derretem com facilidade. Então isso é uma coisa que auxilia bastante a utilização desses produtos, porque é uma pomada, né, então ela tem aquela cara de pomada, quando você passa no olho ela começa a se transformar em líquido, então ela não vai ficar com aquele aspecto de pomada que você não consegue espalhar, ela aquece, derrete e se espalha por toda a superfície do olho. Isso é bastante importante. A gente utiliza de uma forma geral, tubo de metal para envasar essas pomadas, e essas pomadas precisam também ser esterilizadas, então o tubo de metal facilita o processo de esterilização, e tem que ter aquele biquinho grande, né, para que a gente possa fazer aquela, como o pessoal fala, né, aquela cobrinha, sem ter necessidade de encostar no olho para fazer a aplicação. Vantagem que a gente tem é que, pelo fato de serem oleosas, né, elas vão ficar mais tempo em contato com o olho, e como desvantagem, a gente sabe que atrapalha um pouco a visão, porque dá uma embaçada na nossa vista. E as inserções oftálmicas, eu não sei se vocês já ouviram falar delas, a gente tem aí no mercado com nomes de Ocucert, Lacricert, são sistemas, de liberação de medicamento. Então, o que que a gente tem? Às vezes a gente precisa, como no caso do glaucoma, liberação de medicamentos aí, tratamento, né, por alguns dias. Então, melhor do que você ficar constantemente aplicando um colírio, seria a utilização desse tipo de é como se fosse uma lente, aonde você tem, dentro dessa lente um recipiente onde você coloca o medicamento, e daí você coloca essa lente na superfície do olho e, essa esse dispositivo, esse disco, né, ele vai liberando constantemente, aos pouquinhos e constantemente esse produto que está dentro desse recipiente. E daí o que acontece? Você tem então o produto sendo liberado constantemente, ao invés de você ter que ficar aplicando um colírio lá de hora em hora, de meia em meia hora, esse produto vai liberando constantemente por um período pré-estabelecido, que geralmente é de 7 dias. Então, só coloquei aqui para vocês que vocês saibam que existe esse tipo de dispositivo. Não que a gente faça em farmácia de manipulação, mas existe essa possibilidade também. Principais fármacos que a gente utiliza no olho. Os anti-inflamatórios e os antibióticos são os mais comuns, né? Hã, antivirais também são utilizados com uma certa frequência. Os bloqueadores beta-adrenérgicos, como, produto para glaucoma, diminuir a pressão, intraocular, né, glaucoma é o aumento da pressão, intraocular.
então os beta-adrenérgicos acabam diminuindo essa pressão. Os anestésicos locais, que são utilizados de uma forma geral para fazer alguns exames, fazer algum tipo de procedimento, até como anestésico para fazer o procedimento e depois anestésico para diminuir a dor do procedimento. E em alguns traumas também. Era muito comum antigamente, quando as pessoas não tinham muito cuidado com o seu trabalho, que o pessoal que trabalhava com solda não utilizava aquela máscara de proteção e muitas vezes vinha a solda direto no olho. E aquilo queima de uma forma bastante desagradável. Então, geralmente, os médicos acabavam por os oftalmologistas, né, acabavam por prescrever um anestésico local até a pessoa parar de sentir dor. Os mióticos são utilizados, né, também na terapia de glaucoma, estrabismo, etc., que seria para diminuir a, a, a abertura da pupila. Os midriáticos ou cicloplégicos, ao contrário, seriam para dilatar a pupila, geralmente utilizado para aquele exame de fundo de olho, que é bastante desagradável para as pessoas. Alguns protetores tópicos, como a lágrima artificial, para quem tem ressecamento ou pouca produção de lágrima, ou resseca com facilidade a superfície do olho, se recomenda a utilização da lágrima artificial. E substâncias vasoconstritoras, que são um grande problema que a gente tem no mercado de colírios. Por quê? Porque às vezes você está com o olho avermelhado, né? E você usa um vasoconstritor, ele atua de imediato e já tira aquela vermelhidão. Às vezes você está com o olho um pouquinho, digamos assim, com uma certa coceira, tal, você utiliza o vasoconstritor, ele tira aquela sensação desagradável. Porém, a utilização desse tipo de produto, com uma certa frequência, faz com que a pessoa fique viciada, entre aspas, viciado, o organismo fica viciado. Então, se você utilizar um vasoconstritor desses, um colírio desses, para vermelhidão, né, mais de 5 dias o teu organismo já fica viciado. E aí o que que acontece? Você está com o olho vermelho, você vai lá e pinga o colírio, né? Volta a ficar clarinho, sem aquela vermelhidão. Passados 5 dias, o teu organismo já está viciado mesmo, ele precisa daquele produto. Então o próprio organismo dá um jeito de o olho ficar vermelho para que você vá lá e pingue. Então ele acaba se acostumando e o próprio olho acaba, o organismo como um todo, né? Não o olho sozinho, mas o organismo como um todo, ele provoca essa vermelhidão para que você vá lá e pingue mais vasoconstritor. E isso acontece também com produtos de uso nasal, aqueles descongestionantes nasais. 5 dias é suficiente para você viciar teu organismo. E a gente, como farmacêutico, tem sempre que orientar os pacientes em relação a isso. Falando nas preparações nasais, muitas vezes a gente vai ver na literatura se referindo a preparações nasais como errinos. Então, se vocês encontrarem em algum lugar escrito errino, já saibam que é a preparação para uso nasal. Então, dentro dos errinos, né, a gente pode dizer que são uma forma farmacêutica utilizada no nariz, né, geralmente com ação tópica. A gente não vai utilizar um produto para aplicação no nariz, com raras exceções, para um efeito sistêmico, é sempre no efeito no local. Então é para descongestionar o local, é para
fazer um processo de limpeza no local, muito raramente a gente vai, utilizar algum produto que seja absorvido e que seja transportado para todo o organismo, certo? Então geralmente está ligado com a ação ali no local, para você trazer uma melhoria para o local. Também aqui a gente tem algumas características que são importantes. Para o bom funcionamento do nosso sistema respiratório, principalmente essa parte aqui o início da nariz e toda essa parte nasal aqui, a gente tem algo dentro do nosso organismo que é o muco nasal. Então é aquela substância viscosa que mantém a umidade, mantém a a nossa mucosa nasal em funcionamento perfeito, é uma barreira também para evitar que substâncias, partículas, muitas vezes vão mais a fundo, então esse muco, né, que está dentro da nossa mucosa, ele acaba por segurar essas substâncias. Dentro da normalidade, o muco nasal que a gente tem, então, tem um pH de 5,5 a 6,5, né, quando a gente fala de adulto, e de 5 a 6,7 quando a gente fala de criança. E então, para que se a gente for utilizar alguma substância de uso nasal, a gente tem que manter esse pH dentro dessa faixa. Então, eu não posso utilizar nada que altere essa faixa de pH, porque se alterar, eu vou ter algum tipo de problema. Então, só para vocês terem uma ideia, eh, sem falar de nenhum tipo de produto que a gente eh, co coloque, né, dentro do nosso organismo. Naturalmente, o ar frio, resfriado, a sinusite, a rinite, elas, fazem com que o nosso muco naturalmente fique, mais alcalino, eles promovem a alcalinização do nosso muco, e se o muco ficar mais alcalino, o que que vai acontecer com ele? Ele vai ficar mais líquido, então ao invés de ficar, de continuar com aquela consistência muco, né, consistência, hã, mais viscosa, assim, ele acaba ficando, mais líquido. Então alcalinizou o meio, vai ficar líquido e vai ter aquele nariz escorrendo. Ao contrário, ao invés do ar frio, o ar quente já vai acidificar, o nosso muco, fazendo com que ele fique mais consistente ainda, e a gente vai ter uma sensação de nariz seco. Então, o ideal é que a gente mantenha o pH dentro daquela faixa, para que ele nem alcalinize o muco, nem acidifique o muco, nem deixando então o muco muito líquido e nem deixando muito seco, porque a gente precisa que ele fique realmente dentro daquela consistência. Então, para isso, a gente vai, se for necessário, o princípio ativo da gente faz com que o pH do meio da solução que a gente está preparando saia fora dessa faixa, a gente tem que corrigir isso, tá? Para evitar que, então, a gente tenha a sensação de nariz escorrendo e também para evitar que o nosso nariz, a gente fique com uma sensação de, nariz muito seco, que também é prejudicial. É preciso também fazer o processo de isotonia, ou seja, a gente tem todo, um processo de movimentação dos cílios dentro do nosso nariz que empurram substâncias, invasoras para fora do nosso sistema. Então, os cílios, eles auxiliam bastante nisso. E se eu não tiver com o nosso meio ali isotônico, onde os cílios estão, vai ter um prejuízo aí nesse movimento ciliar. E também a gente não quer, né, então a gente vai corrigir a concentração também osmótica para que a gente tenha
uma concentração semelhante à do 0,9% de cloreto de sódio, que é o da lágrima, certo? Então, dependendo do que a gente for produzir, a gente precisa fazer isotonia também para evitar que isso aconteça. Além disso, né, se o produto não tiver isotônico, a gente vai ter o problema de ardência também. Então, a pessoa vai sentir, quando faz a aplicação do seu errino, ela vai sentir, então, uma ardência e vai ser desconfortável para ela. Então, a gente precisa fazer esse processo de estabilização da, da concentração de sais para ficar isotônico também. Que mais? Tipo de forma farmacêutica, a gente pode, então, fazer solução aquosa, pode ter solução oleosa e pode ter pomada. As pomadas não são comuns, mas a gente pode fazer na forma de pomada também. Mais comum é solução aquosa, pouco comum solução oleosa e muito difícil pomada. Então, quando a gente tem as soluções aquosas, tranquilo, né? A gente faz todo o processo, pH, isotonia, tranquilo, né? E o produto está ok. Quando a gente tem a solução na forma oleosa, o que a gente vai ter? A gente vai ter, então, pelo fato de o veículo ser óleo, né, ele vai se grudar com mais facilidade e vai permanecer mais tempo, então, na superfície da mucosa. Dessa forma, a gente vai ter aquele óleo também, aquele óleo se ligando, então, em toda a superfície, se ligando, inclusive, nos cílios, né? Fazendo com que os cílios fiquem mais pesados e se dificultem com mais se movimentem com mais dificuldade. Então, quando a gente utiliza uma solução oleosa, a gente já sabe que vai ter alguns probleminhas com essa parte do movimento ciliar. Mas, às vezes, a gente tem necessidade de que seja na forma de óleo mesmo, né? As pomadas, elas são mais viscosas ainda do que os óleos e daí elas prejudicam ainda mais a movimentação ciliar. Daí, se a gente precisar utilizar pomada, é melhor que a gente utilize uma pomada que seja miscível em água. A gente tem pomada miscível em água? Tem. Existem algumas que a gente prepara que a base é de água, então elas se dissolvem facilmente na água. Então, dessa forma, elas são menos prejudiciais do que uma pomada com base totalmente oleosa, como vaselina ou lanolina, etc. A gente tem alguns congestionantes que podem ser administrados na forma de inalante, né? Mas para a gente, dentro da farmácia de manipulação, a gente não consegue, porque a gente vai precisar de um dispositivo, né, um equipamento especial para isso. Mas na indústria, quando a gente tem isso, a gente vai utilizar aqueles dispositivos, bombinhas, né? Onde então esse princípio ativo é colocado dentro da embalagem, é colocado algum tipo de gás para fazer pressão ali dentro, e quando você aperta, o princípio ativo volatiliza e vai ser liberado dentro do nosso nariz, ok? Requisitos para o veículo de preparações nasais. Então, tem que respeitar o pH do muco, né, para não alterar, não acidificar nem alcalinizar. A viscosidade, o ideal é que ela seja moderada. Se eu tiver um produto também muito líquido, eu fizer a aplicação, vai começar a escorrer pelo nariz, né? E a gente quer que ele permaneça pelo menos algum tempo dentro do nosso nariz. Então, a viscosidade deve ser moderada. Tem que ser isotônico para não trazer problemas, né, ardência e tudo mais.
O veículo tem que ser compatível com o princípio ativo. Se é um princípio ativo que se dissolve em água, a gente vai utilizar a água como base. Se é solúvel em óleo, a gente vai utilizar o óleo. Tem que ser estável e também tem que ser estéril. Aqui a esterilidade acaba, na verdade, quando a gente abre o frasco, né? Porque o fato de eu ter que introduzir geralmente o bico do frasco dentro do nariz, eu já estou contaminando o produto. Então, depois de aberto, ele tem sempre um prazo de validade bem curto. Fármacos que a gente utiliza na mucosa nasal, como eu comentei, a maior parte deles tem ação tópica, né? Mas tem alguns poucos que podem ter uma ação sistêmica. Então, existem alguns casos que a gente vai utilizar substâncias no nariz para que essas substâncias, então, passem para a circulação, que o local é bastante irrigado, né? E então, caindo na circulação, eles sejam distribuídos para o organismo inteiro. Então, como exemplo, a gente tem a ocitocina, vitamina B12, progesterona, calcitocina e algumas insulinas que eu não sei se já estão no mercado, mas estavam em estudo ainda, insulinas para aplicação nasal. E a maior parte deles são de ação tópica mesmo. Mais comum os descongestionantes, né? Os vasoconstritores. Então, aqueles que são utilizados para quem está com o nariz trancado e você quer, então, destrancar o teu nariz, você acaba, então, utilizando esses vasoconstritores. Eles fazem a constrição dos vasos de dentro da mucosa, né? Fazendo com que, pelo fato de os vasos se contraírem, eles acabam, entre aspas, assim, desinchando a mucosa nasal e abrindo passagem. Mas como eu comentei para vocês, eles são... as pessoas acabam por viciar facilmente. Então, 5 dias aí, a pessoa já começa, o próprio organismo já começa a criar um edema no local, né? Então, cria um edema no canal, diminui a passagem de ar, aí a pessoa sente o nariz como trancado. E aí o que acontece? Ela usa o vasoconstritor para abrir esse canal de volta. E daí o organismo vai lá e fecha de novo, cria esse edema. Aí a pessoa vai lá e usa o vasoconstritor. E daí o organismo vai lá e fecha de novo. Isso faz com que a pessoa fique viciada, certo? Então, muito cuidado com esses descongestionantes. Além disso, a gente usa bastante preparação com antihistamínico, antibiótico, antisséptico e anestésicos locais. Ok? Semana que vem, então, a gente fala das preparações auriculares. Alguma dúvida? Por curiosidade, professor, deixa eu Diga. perguntar. As pomadas anestésicas, eu estava vendo, quando você faz, eu vi o pessoal colocando toalha molhada, faz quente para esquentar, para abrir os poros, para ter melhor absorção, isso procede? Essas pomadas aonde? Na pele, no Na pele, nariz? professor. Pomada anestésica. Então, na verdade, o fato de você aquecer o local, sim, você abre um pouco os poros e pode ter uma penetração um pouco maior, mas não que vai fazer muita diferença. Ah, é? É. Ah, é que eu vi também, é que eu tava olhando na internet, daí eu fui pesquisar por ver sobre isso, acabei achando um pessoal lá que piazada agora para usar aquele minoxidil, põe toalha quente no rosto. Aí eu tava vendo essas coisas, né? Daí eu pensei, uma hora eu pergunto para algum professor. Quando você aquece o local, abre os poros e daí tem uma penetração um pouco maior, né? Se não for uma molécula muito grande e tal, ela acaba penetrando um pouco mais, mas não que vá fazer tanta diferença assim, sabe? Aham.
Depende, entendeu. claro, de cada molécula e tudo mais. Porque, sim, você abre os poros e daí eles ficam mais fáceis, né, de ter uma penetração maior, Aham, tá? tranquilo. Então, provavelmente para a pele, no caso, muitas vezes de uma... Putz, me fugiu a palavra agora. Uma tatuagem, alguma coisa assim, que você precisa passar na pele, né? E a pele tá aberta, pode melhorar um pouquinho mais, sim, Aham. tá? Até eu tô fazendo uns rabiscos, daí ontem usamos uma pomada lá, aí deu boa. Aham. Até uma Ela pomada. ajuda bastante, né? Porque quando você tá fazendo uma tatuagem, você tá machucando toda a pele, né? Daí o anestésico ali em cima, além de, né, pelo fato de ele ser uma pomada, né, e ele criar uma película, ele está protegendo, né, de agente externo, a substância anestésica que está ali dentro está também fazendo seu efeito. Aham. Beleza? Tranquilo, professor. Então tá bom. Então, gente, até semana que vem. Tem uma perguntinha lá para justificar a, a presença, tá bom? Não esqueça de fazer, tá bom? E hoje à tarde eu devo colocar as notas de vocês. Dê uma Beleza, olhadinha. professor. Não pense muito com a emoção, pense com o coração. Ih, já corrigi faz tempo. Isso. Agora é só colocar. Quando eu tinha que pensar, foi lá atrás. Mas foi todo mundo bem, né, professor? Foi, tranquilo. Foi. Bem Eu vi pela tranquilo. revisão lá na. Eu vi a revisão da prova lá. Aham, Deu boa. sim, sim, tranquilo. Não tem. Não teve BO nenhum. Nós não podemos ficar com pendência para final, né, professor? Senão fica muito perto do Natal, não dá tempo da gente curtir o final de ano, né? E se for olhar a quantidade de matéria quando é para final, aumenta bastante, né? Aumenta, Deus do livro. Eu já fiquei para final uma vez, não gostei, não. Melhor não ficar, né? Deus do livro. Então tá bom. Então, bom Beleza, final de professor. semana para vocês. Até semana que vem. Um abraço. Outro. Tchau, tchau.